Vamos orar? Senhor, a gente te agradece por essa manhã, que a gente pode estar aqui na tua casa, te louvando, te adorando. Pai, nesse momento que a gente pede a tua unção sobre a vida do Daniel, Pai, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, ousadia para ele falar, Pai, movido pelo teu Santo Espírito, Senhor, falar aquilo que o Senhor já colocou na mente e no coração dele, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre terreno fértil nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa sair daqui edificados, Senhor, edificados pela tua palavra, Senhor. Nós oramos, nós desde já entregamos esse momento nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tudo o que a luz do sol toca pertence ao nosso reino. Um dia, tudo isso vai ser seu. Mas ser filho do rei é muito mais do que fazer aquilo que você gosta. Palavras ditas pelo grande rei Mufasa. Pode ser filho. Isso não está na Bíblia, claro. É do filme do Rei Leão, desenho lá de 94, eu lembro de ter ido no cinema na estreia, no shopping lá em Mogi das Cruzes, onde a gente tinha sítio. Esse desenho, o filme de hoje, que está nos cinemas, eu ainda não assisti, mas o desenho é tão velho que se eu contar alguma coisa, não spoiler. Eu tenho usado essa... Tá meio ruim? Tenho usado essa imagem de tela de fundo no meu computador já faz um tempo, desde quando começou a sair o trailer do filme. E esses dias a Mara quis assistir o desenho de novo, vamos ver. E essa cena onde o leãozinho pisa na pata enorme do pai, justamente numa cena que o filho tinha aprontado uma besteira muito grande, tinha colocado a própria vida em risco, tinha colocado a vida de uma amiga em risco também, só para provar que era corajoso, provar que era independente e que era capaz de resolver todas as coisas com suas próprias forças. E o pai chama o filho para dar uma bronca e o leãozinho pisa na pegada do pai. Ele percebe quanto que ele precisa crescer para poder calçar os mesmos sapatos que o pai. Para mim, pensando agora, depois de ter assistido de novo, acho que o maior herói do filme não era o leãozinho do filme. Foi o pai. Desde sempre. Mufasa. A gente nem lembra o nome dele direito. Mas foi esse pai que ensinou muitas lições valiosas para esse filho. Foi esse pai que mostrou para o filho como que ele deveria agir. E essas coisas foram importantes para as coisas que aconteceram com o filho, né, durante a jornada dele. E foi essa lembrança das coisas que o pai fez que ajudaram o filho a retornar daquele lugar distante que ele estava
para ajudar a trazer paz e justiça e libertação de volta para aquele lugar que ele morava. A lição que fica é: lembre-se sempre de quem você é e de qual papel que você tem para cumprir nesse mundo. Hoje é Dia dos Pais, e eu estava tremendo de novo esse estudo aqui, que é uma responsabilidade muito grande. E a última vez que eu estive aqui para pregar foi no Dia das Mães. Tem sentido mais indiretas. Não sei se foi de propósito, mas eu tenho sentido essas indiretas. Estou ouvindo Deus. Mas eu não consegui dar um abraço em todos os pais agora que eu cheguei, mas eu queria dar parabéns para todos vocês, porque como o André falou aqui, ser pai, eu sei que é uma tarefa muito difícil. Ser um pai cristão é mais difícil ainda. E eu não sou pai, mas eu sei que tem muita responsabilidade sobre os ombros de vocês. E Dia dos Pais não é uma data que tem tanto apelo, inclusive comercial, quanto o Dia das Mães. Mas a gente não pode diminuir a importância da figura paterna das nossas famílias. Ainda mais nesses tempos de hoje, que são muito estranhos, que a figura masculina é tão atacada. E eu vejo comentários, eu vejo coisas que circulam por aí, tem lugares que é quase uma ofensa você ter nascido menino. Então, nós, homens, chefes de família, vocês, pais, todos nós, a gente tem uma missão muito importante dentro das famílias, e é uma missão que foi dada pelo próprio Deus. Foi Deus que planejou as famílias. Deus, desde a criação, planejou a família. Essa é uma instituição sagrada. Eu queria convidar vocês para, juntos, a gente fazer a leitura de um texto que está em Efésios 6. Vou projetar aqui. Efésios 6, de 1 a 4, que é justamente uma recomendação de Paulo. Ele vem de uma sequência bem grande de instruções para as famílias, de como devem ser as famílias, como precisa funcionar as famílias. Porque se as famílias funcionarem bem, a igreja vai funcionar bem também, a sociedade vai funcionar bem. E queria destacar especialmente esse texto, Efésios 6, versículos de 1 a 4. Diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nesse texto a gente tem instruções muito claras, do que a gente precisa fazer. Nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho. E a recomendação para os filhos é essa: obedeçam aos seus pais. E quando fala pais aqui, é pai e mãe, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Mas hoje é Dia dos Pais. E o texto continua. Fala: pais, não irritem seus filhos. Enquanto eu estava estudando esse texto, é interessante perceber que aqui a gente tem uma dificuldade na tradução da Bíblia para o português. Porque essa palavra pais, no versículo 4, é diferente do pais do versículo 1. No versículo 1, o pais é referente a pai e mãe, o casal. Mas aqui no versículo 4, é pais, só a figura masculina. Se a gente for falar no singular, pai, não irrite seus filhos. Pai, você, homem, não irrite seus filhos. Antes, que segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa é uma mensagem de Paulo
escrita lá, muito tempo atrás, especialmente para você, pai. Por que será que Paulo escreveu essa recomendação especialmente para os homens? E eu estava lendo, naquela cultura onde ele escreveu esse texto, na época, influenciado pela cultura romana, cultura grega, era normal, era comum que a figura paterna, o pai, fosse responsável pela educação da criança. Mas com educação não quer dizer ensinar português, história, matemática, essas coisas, mas aquela coisa da disciplina. E a disciplina especialmente imposta como castigo físico. Então, se a gente pensa nisso, a gente lembra do pai, que é uma figura mais forte normalmente, que os filhos têm medo, faz muito sentido. Mas não só isso, se a gente lembra mais um pouco de como funcionava aquele povo, as crianças, os recém-nascidos, não eram nem consideradas gente, até que o pai reconhecesse a criança como sendo seu filho. E pior, se alguma criança tivesse algum defeito físico, tivesse alguma malformação, essa criança, o pai podia mandar matar, podia abandonar. E esse era o tipo de autoridade que os pais tinham sobre suas famílias. E Paulo pega todo esse contexto cultural e ressignifica conforme o entendimento de Deus para a família. Porque Paulo está desafiando aquela cultura, dizendo que pais, vocês precisam esperar a honra e obediência dos seus filhos, sim, mas não use do seu poder, da sua autoridade para abusar disso, porque isso pode irritar seus filhos, isso pode tornar seus filhos contra você, isso pode afastar os seus filhos de você e, por último, pode afastar seus filhos de Deus. E pensando mais ainda, pais, essa ordem é dada para vocês, porque vocês são responsáveis pelo bom andamento da sua família. Vocês são responsáveis pelo bom andamento da sua família. E você vai ser cobrado por isso no dia. Talvez se não aqui na terra, mas vai ser cobrado por Deus. Porque Ele te colocou nessa família e te deu uma responsabilidade para zelar por ela. E ser pai não é fácil, né? E olhando a Bíblia, a gente vê muitas histórias de pessoas. São homens, com seus problemas e dificuldades. E muitos desses homens tiveram papéis decisivos para o povo de Deus. Foram pessoas importantes, mas que falharam muito nessa tarefa de ser pai. E não sei se eu deveria fazer isso, de perguntar para vocês se vocês lembram de exemplo de pai. Tem que ser afiado na história dominical. Eli, Davi, quem foram os filhos de Eli? Aqueles lá, o que eles fizeram? Várias besteiras. Quem mais? Vou lembrar de um aqui da minha cola. O Arão. Eu lembro que os filhos do Arão fizeram. Eles apresentaram um fogo estranho diante do Senhor. Então eles estavam em toda aquela preparação no início das atividades do tabernáculo. Deus deixou um monte de regras de como isso deveria funcionar. Eles estavam se preparando há bastante tempo para como isso deveria ser feito. E logo lá no começo, esses dois filhos do Arão, Abiú e Nadab, eles pegaram um fogo qualquer lá e levaram para apresentar para Deus, para as atividades do tabernáculo. As coisas para Deus não podem ser feitas de qualquer jeito. Por isso os dois filhos do Arão morreram. Conseguiram isso.
E foi é uma coisa tão grave não levar a santidade de Deus a sério, que o Arão não pôde nem lamentar, não pôde nem chorar em luto pelos seus filhos. Né? E se ele chorasse, ele também ia sofrer por causa disso. A Sá comentou dos filhos de Eli, fiz a coloca o nome deles, Ofni e Finéias. O que eles faziam? Eles roubavam as ofertas que as pessoas levavam para o templo. Além disso, eles praticavam ato sexual com as mulheres que iam até lá para fazer sacrifícios ou iam lá até a tenda do tabernáculo. Por causa disso eles morreram. A Esther lembrou do Davi. Davi foi um grande rei, um homem chamado segundo o coração de Deus. E ele teve muitas mulheres, muitos filhos. E ele não prestou atenção nas coisas que aconteciam com os filhos dele. Porque um filho dele violentou a própria irmã. E depois disso, o irmão sanguíneo dessa irmã matou esse outro filho. Olha que coisa louca. E depois esse filho que matou o irmão tramou para roubar o trono do Davi, para tirar ele de ser rei. Depois disso, outro filho tentou isso também. Foram grandes homens, importantes na história bíblica, eles fizeram coisas muito grandes para Deus, mas falharam como pais. Mas não é só de maus exemplos que a Bíblia tem. São homens comuns, têm falhas, têm defeitos. Mas tem bons exemplos também. Eu lembro do Jó, aquele homem que era piedoso, que fazia sacrifícios por si e pelos seus próprios filhos. Jó era um verdadeiro sacerdote da sua família. Ele cuidava não só da parte material, porque ele era rico. Né? A Bíblia fala que ele era muito rico, o mais rico daquela época. Mas ele cuidava também da parte espiritual da família dele. Ele fazia os sacrifícios em nome dos filhos. E se o meu filho cometeu algum pecado, ele não sabe. E ele sacrificava por causa disso. Outra figura importante, o Josué. Lá no final do livro de Josué, ele chama todos os chefes do povo de Israel para dar um ultimato, né? Que Deus que vocês vão seguir? Vocês vão seguir a Deus, o Senhor, ou vão seguir os outros deuses dessa terra? E para ele, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha família vamos seguir o Senhor. Outro homem de fé no Novo Testamento, Jairo, um homem que, vendo que a filha dele estava morrendo, uma doença muito grave, ele vai procurar Jesus em busca de alguma coisa impossível. Por causa dessa fé dele, ele viu um grande milagre acontecer. Tem muitos pais, muitas histórias na Bíblia. Né? E é incrível que a Bíblia revela esses defeitos de caráter desses homens. Né? São homens normais como eu, como você, que tem as suas lutas, tem suas vitórias também, na vida, na criação dos filhos. E não é diferente nesse nosso mundo atual. Porque eu não sei o contexto de qual família você veio. Porque tem pais que não são bons. Tem pais que não dão um bom exemplo. Mas ainda assim tem filhos que servem a Deus, que encontraram Jesus e estão servindo a Deus. E também a gente tem muitos pais que são muito bons, são ótimas pessoas, ótimos exemplos de cristãos, e ainda assim os filhos, por algum motivo, se distanciaram do relacionamento com Deus. Provavelmente tem famílias com esse perfil aqui hoje. Eu não conheço a história de cada um. Então, o Dia dos Pais pode ser um dia de ótimas lembranças,
né, daqueles momentos muito bons e divertidos em família, mas para algumas pessoas também pode ser um dia que traz lembranças amargas e não é tão bom assim. Como é que foi o seu pai? E que tipo de lembranças que você tem dele? Porque, apesar dessas lembranças sendo boas ou ruins, não esqueça nunca. Porque em Jesus a gente tem um Pai maravilhoso. Por causa de Jesus, a gente recebeu esse presente de poder ser chamado Filho de Deus. Você, não importa o seu histórico, você é filho de um Pai que sempre te amou e que sempre vai te amar. Agora, para você que é pai, como que você é como pai? Eu tenho falado, vocês pais, vocês homens, chefes de família, têm uma missão muito importante no propósito de Deus para as famílias. No modo como você cuida dos seus filhos, vai influenciar diretamente na forma como seus filhos percebem a Deus. Eu sei nitidamente onde meu pai me afetou na forma como eu enxergo Deus. E eu sei que o que você faz afeta diretamente como seus filhos enxergam Deus. Olha o tamanho da responsabilidade. Então lembra daquela historinha do Rei Leão no comecinho? Do que seus filhos vão lembrar quando você não estiver por perto? Quais são as pegadas, quais são as marcas, quais são as lembranças que você vai deixar para os seus filhos? O que você está deixando pelo caminho para que ele siga, para que ele se encontre se um dia ele estiver perdido? Lembrando lá do texto que a gente leu, especificamente do versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, andem, criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então Paulo recomenda equilíbrio. Ele fala para você não abusar dessa autoridade como pai. Que você tem essa autoridade. Mas não é para negligenciar também. Ele pede para que você conduza seus filhos pelo caminho do Senhor, criando segundo a instrução e o conselho do Senhor. E a gente vê essa tendência muito grande hoje em dia nas famílias dos pais serem aqueles amigões, né, que nunca falam não, estão sempre prontos para satisfazer e atender as vontades, as necessidades das crianças. Muitas vezes para compensar aquela falta de tempo, para compensar a falta de dedicação em casa, falta de atenção para os filhos. Mas paternidade verdadeira, de acordo com os moldes, de acordo com os propósitos de Deus, não funciona desse jeito. Lembra quem você é e qual o seu papel dentro da sua família. A sua responsabilidade como pai, como homem, não pode ser terceirizada para ninguém. Então, um bom pai precisa ser exemplo no comportamento, precisa ser exemplo no relacionamento com a própria esposa, precisa ser exemplo no relacionamento com os filhos, mas principalmente no relacionamento com Deus. Eu não sei o autor, mas tem uma frase que circula por aí, que fala que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, por um bom tempo, os seus filhos vão ser espelho de quem você é. Então, mesmo depois que eles forem jovens, forem adultos, puderem tomar decisões sozinhos, começar a fazer suas próprias escolhas para a vida, as coisas que você ensinou vão continuar influenciando seus filhos. Mas não basta só ensinar, não basta ficar só nas palavras, no discurso, não pode ficar naquele faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque as crianças são como esponjas, assim, elas absorvem tudo que está ao redor delas, principalmente as pequenas. E elas aprendem, mesmo quando você não está falando nada. Então, o jeito que você se comporta quando está dirigindo o carro, como você se comporta
falando no telefone, ou se você passa mais tempo no seu telefone do que falando com ela. Elas estão de olho em tudo. Outro exemplo bem prático, eu sou professor aqui na IBD, dos adolescentes. E faz bastante tempo que a gente percebe, não só na minha classe, mas nas classes das crianças também, que a gente tem um problema com a frequência das crianças nas classes. Então é difícil manter o ritmo das aulas quando em uma semana a gente tem um grupo de alunos, na semana seguinte tem um outro totalmente diferente. E a gente estava pensando, é culpa das crianças, delas não estarem na IBD? É culpa dos adolescentes? Porque a maioria das vezes eles dependem dos próprios pais. Né? E que exemplo que você está dando? Se você não valoriza, se você acaba o culto e vai embora para casa, se você não dá a importância que se precisa para a escola dominical, seu filho não vai dar problema. Se você deixa seu filho, manda seu filho para a classe, mas em vez de entrar para a sua própria classe, você fica conversando no pátio, ela está observando, as crianças estão observando. Né? É exemplo, elas observam todas as coisas. E como é que é o seu tempo com Deus durante a semana? Vocês fazem devocional junto, vocês participam de alguma célula, vocês oram juntos em família. A responsabilidade da vida espiritual da família está sobre os ombros de vocês, pais. Vocês precisam assumir as regras disso. Porque não adianta cobrar que seus filhos sejam bons, seus filhos sejam exemplares, e se você mesmo não está praticando essas coisas. Porque no fim, isso só vai provocar irritação neles. Isso vai afastar eles de você e vai afastar eles de Deus também. Outra coisa, um bom pai coloca prioridades nas coisas certas, nas horas certas. Eu lembro de um comercial bem antigo, não sei se ainda circula hoje em dia, que tinha um slogan que falava que não basta ser pai, tem que participar. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa sustentar a casa, precisa pagar as contas, mas o seu tempo é uma coisa muito valiosa para os seus filhos. É mais valioso que dar um videogame de última geração, é mais valioso do que dar um celular que custa milhares de reais. Eu estava vendo ontem, o celular mais caro do Brasil está custando quase 9 mil reais. 9 mil reais. Não sei como alguém tem coragem de gastar isso num quadradinho de eletrônico. Só que tem gente que não só gasta, mas dá para os filhos um negócio desse. 9 mil reais na vida de uma criança. Criança não precisa de coisas, criança precisa de você. Criança precisa de amor. E amor não quer dizer só apoiar, não quer dizer só dizer sim, e incentivar o tempo todo, dar tudo o que ele quer, porque isso só cria filhos mimados, adolescentes mimados, adultos mimados, que não vão estar preparados para enfrentar as lutas da vida real. É fácil falar assim, é fácil concordar com tudo. É fácil ser o pai legalzão, né, que as crianças, os filhos gostam, e não a mãe chata que sempre fala muito. Né? Mas, como o texto diz, a recomendação é para vocês, pais. Né? E praticar isso que está escrito nesse texto envolve disciplina. Você precisa aplicar disciplina, é preciso falar, é preciso ensinar os caminhos de Deus para os seus filhos. É preciso ter coragem para falar não quando precisa. É preciso confrontar quando eles fazem coisas erradas. Eu lembro muito de criança, mas filho para a vida toda. Né? E você, como pai, precisa fazer essas coisas, não importa a idade dos seus filhos. Quando seu filho erra, quando ele pisa na bola, é seu papel, é seu dever confrontar. Não se omitam.
que esses nãos que a gente fala e que a gente recebe durante a vida fazem parte do processo normal. Toda pessoa madura já recebeu muitos nãos na vida e faz parte da vida de toda pessoa que é emocionalmente saudável. Se você quer filhos emocionalmente saudáveis, você precisa aprender a falar não para eles. Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? Qual que é a prioridade que você dá para o relacionamento com os seus filhos? Não esqueça que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus, eles pertencem a Deus. E foi Deus que estabeleceu esse modo de agir, esse modelo para a gente seguir. Então a gente precisa aprender a amar mais a Deus e a amar mais aquilo que Ele manda a gente fazer do que os nossos filhos. Nunca deixe de cumprir e de fazer aquilo que Deus espera de você, simplesmente para proteger o seu filho. Caminhando para o final. Qual que é a maior necessidade que existe na sua casa? O que você precisa mais? E quando a gente para pensar nisso, normalmente a gente lembra das necessidades materiais financeiras. As contas para pagar, a mensalidade da escola, gasto com roupa, gasto com alimentação. E quem tem vontade de ser pai se prepara, porque essas coisas aumentam bastante. Né? Mas seu papel como pai, seu papel como chefe de família é zelar para que essas coisas, necessidades básicas, sejam atendidas. Só que existe uma necessidade que é muito maior do que essas coisas materiais e que às vezes a gente esquece de dar a devida atenção. As nossas famílias precisam de salvação. A sua família precisa de salvação. Não adianta você dar a escola mais legal, a vida mais confortável, dar os melhores brinquedos e até mesmo passar tempo com o seu filho, se na sua família não existe salvação. Não é trabalho do pastor fazer isso, não é trabalho do professor da escola dominical fazer isso. É seu papel como sacerdote da sua casa, como líder do seu lar, conduzir os seus filhos, a sua família ao encontro de Cristo. É sua responsabilidade. A igreja, os professores, o pastor está aqui para ajudar. A gente tem recursos para oferecer para te ajudar nisso. Mas é sua responsabilidade zelar para que a sua família vá ao encontro de Jesus e permaneça nesse caminho. Essa é a maior e a melhor herança que vocês podem deixar para os seus filhos. Para um pouco para respirar e absorver tudo que você ouviu, porque é uma mensagem pesada dos pais. Não é fácil de obedecer, cumprir e praticar todas essas coisas. Pode assustar quem quer ser pai, quem tem esses planos. Mas a boa notícia é que ninguém é perfeito. Os pais da Bíblia não foram perfeitos. Para quem é filho, você precisa entender, seu pai não é perfeito. E a gente vive nesse mundo acertando e errando, e muitas vezes errando mais do que acertando, mas nós temos um pai que é sim perfeito. Um pai que entende o que é o verdadeiro amor, porque ele é o amor. Um pai que corrige quando a gente precisa, mas que jamais, que nunca vai negar perdão se a gente pede perdão arrependido, consciente. A gente tem um pai que sabe o que é sacrifício. A gente tem um pai que sabe o tamanho da dor de entregar o próprio filho por alguém que não merecia, mas que é
justamente por causa disso, você pode chamar ele de pai. E ele pode te chamar de meu filho. O André comentou durante a direção do louvor. A gente tem um modelo, a gente tem um exemplo a seguir. Quanto Deus abriu mão para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse ter a liberdade de adorar, para que a gente pudesse ter a liberdade de estar na casa dele, por amor a você. Esse é o Pai que a gente tem. Esse é o Pai que vocês, pais, e todos nós como filhos, precisamos aprender a imitar. A gente precisa aprender a ser igual. E a gente precisa aprender a cumprir e obedecer aquilo que Deus quer e espera da gente. Quantos relacionamentos entre pais e filhos não estão quebrados? Por falta de perdão. De novo, eu não conheço a história de cada um de vocês aqui. Eu não sei como é que está a sua família. Às vezes a gente perde contato, perde relacionamento entre pais e filhos e pais por brigas bobas, às vezes por brigas que não são bobas, são sérias. Mas Deus perdoa a gente. E a gente ora para Deus nos perdoar conforme a gente perdoa aqueles que nos magoam, que nos ofendem. E como é que está o seu relacionamento com os seus filhos? O perdão de Deus é certo, o perdão de Deus é definitivo. Ele não lembra de mais nada de quando a gente pede perdão. Ele apaga isso da memória. Apaga aquilo que já foi perdoado. Ele não se lembra nunca mais. E isso foi uma coisa que o pastor Daniel falou ontem. Foi uma luta bastante grande para encontrar um presente bacana para o Dia dos Pais. E foi uns 45 minutos do segundo tempo, mas tem justamente a ver com isso. Porque no Dia das Mães a gente dá aquele tapetinho para as mães orarem pelos filhos. Quantos estão usando? Orem pelos seus filhos. Tá? E a gente vai dar um presente no Dia dos Pais, que é isso aqui. É uma caneta. Bonita. Mas não é uma caneta comum. É uma caneta que é paga. Uma tinta que dá para pagar. Tem uma borrachinha aqui na ponta dela, você escreve e depois dá para pagar. E eu queria incentivar vocês, pais, vocês, famílias, a sentar juntos e conversar e escrever mesmo. Assim, uma lista das coisas que existem de bom na sua família. Mas lembrar também das coisas que não são boas. Aquelas coisas que magoam, aquelas coisas que precisam de perdão. Escreve tudo isso. Mas conversa sobre isso. Ora para Deus. Peçam perdão mutuamente. E usa essa borrachinha aqui. E apaga essas coisas. Restaure o seu relacionamento com seus filhos. Renove o seu relacionamento com seus filhos. Não importa a idade deles. Deus sempre vai nos perdoar. A gente precisa imitar, copiar e seguir esse exemplo e praticar graça e misericórdia nas nossas famílias. Então Deus quer Deus se alegra em ver as nossas famílias unidas, fortes e restauradas, corações dispostos a serem moldados por Ele, corações que estão dispostos a obedecer e cumprir com as coisas que Ele deseja. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Antes de mais nada, pelo grande privilégio que é poder te chamar de nosso Pai, meu Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus que deu essa oportunidade para nós. Nós te louvamos e agradecemos por cada um dos pais que está aqui hoje. E a gente pede a tua bênção, a tua proteção sobre a vida de cada um deles. E a gente pede, Deus, que ajude cada um dos pais, cada um dos homens, cada um dos chefes de família que está aqui. E aqueles que não puderam estar aqui hoje também. Pai, dá forças nisso, porque eles possam ser exemplos, possam conduzir as suas famílias firmes na direção do Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós oramos em nome de Jesus.